Se você aplaudiu para o Senhor Jesus, você pode aplaudir mais forte. Junto com as suas palmas, diga aleluia, diga glória a Deus. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, família primitiva. Estamos aqui em mais um dia dessa campanha poderosa, maravilhosa. Celebrando aí pelo mês de abril. Glória a Deus. E dentro disso, dentro dessa campanha, que é muito poderosa, quem aqui já viveu milagres dentro dessa campanha? Levante a mão assim. Muita gente, glória a Deus. Eu venho trazer hoje algo que Deus tem falado muito forte comigo nesses últimos dias. Eu queria que colocasse aqui, por gentileza, o tema da mensagem. Você vai repetir comigo. Tudo novo, se você quiser. Você vai falar de novo isso. 1, 2, 3. Tudo novo, se você quiser. Por que se você quiser? Nós finalizamos ali o ano. Quando nós finalizamos o ano, isso é muito normal. Nós temos aí algo marcante e isso divide através do calendário. Quando nós vamos ali, chegando no mês de dezembro, nasce ali um anseio por um recomeço. E aí lá em dezembro você já começa ali a projetar, você já começa a colocar novas coisas ali no seu plano do ano seguinte. Lá em casa, acho que vocês vão me ajudar com isso, as mulheres. Nós mulheres já gostamos de comprar aquele planner. Aí compramos aquele marca-texto pastel para grifar a Bíblia, para grifar o planner, já coloca ali um monte de coisa. Aí você já coloca lá, esse ano eu quero emagrecer. Quem aqui quer emagrecer? Levanta a mão. Glória a Deus. Esse ano eu quero melhorar a minha alimentação. Ou então aí você inicia o ano, esse ano eu quero ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou casar. Vou sair da fornicação. Esse ano eu vou largar a mentira. Esse ano eu vou largar a mentira. Esse ano eu vou me posicionar, eu vou congregar direitinho. Vou vir para a igreja, não vou faltar culto, não vou faltar célula. Esse ano vai ser o ano. É natural, nós começamos o ano assim. Cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de metas. Acreditando que essa virada de ano no calendário vai mudar as nossas vidas. Mas o que eu quero te dizer é que é uma grande mentira. A virada do calendário, a virada do ano não muda as nossas vidas. Nós só iremos mudar de fato ali as nossas vidas se nós quisermos. Nós vamos precisar nos movimentar em direção disso. Você começa o ano dizendo, eu quero melhorar em todas as áreas. Quem aqui começou o ano já cheio de metas? Levante a mão. Diga amém também. Nós fazemos listas e mais listas. E aí entra um questionamento. Você inicia o ano e aí você faz as suas metas, os seus sonhos. E aí você se esquece de perguntar para Deus. Qual seriam os sonhos e os planos de Deus para você? Você cria um caminho, você faz ali o seu planejamento, a sua ideia, isso é bom.
Mas o que não pode faltar, você precisa conciliar os teus planos com os planos de Deus. Os planos de Deus para você precisam bater. Aquilo que você projeta, aquilo que você sonha, aquilo que você idealiza no ano de 2026. Você já parou para perguntar para Deus se tudo isso que você colocou aí no seu planejamento é da vontade dEle? Tem um texto que eu gosto muito, que está em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Quem sabe desses pensamentos? Quem está dizendo aqui? Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. De quem está falando aqui? Do próprio Deus. E o que isso quer dizer? Por que nós insistimos tanto em fazer os nossos planos? Não seria muito mais inteligente da nossa parte, ao invés de nós ficarmos ali lutando para convencer a Deus de que os nossos planos são os planos certos, não seria muito mais inteligente da nossa parte nós descansarmos e aceitarmos os planos de Deus para as nossas vidas? E dentro disso, nós caminhando em direção dos nossos sonhos, dos nossos planos, nós precisamos entender que não adianta fazer 10 listas, 50 metas, se nós não tivermos constância e disciplina. Você pode falar aí para a pessoa que está do seu lado: constância e disciplina. Fala de novo aí para ela entender: constância e disciplina. Muitas pessoas fazem muitas promessas no começo do ano, mas a ideia é que você venha de fato trocar as suas ações para que a sua colheita venha diferente. Mas o que acontece é que todos os anos nós começamos ali com gás, nós começamos ali cheio de expectativa, nós começamos ali cheio de planos. Tem muitos rostos que eu estou vendo aqui na campanha dos 12 dias que eu não vejo. E glória a Deus que você está aqui. Mas nós não podemos ser só motivados por campanhas. Nós não podemos ser motivados só porque o ano iniciou e agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou mudar minha história, agora tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Porque com o passar dos dias você vai perder essa motivação. Se você não tiver ali a constância e a disciplina, em algum momento as suas emoções não vão estar tão boas e você vai perder a vontade de continuar. Então, disciplina é a constância quando a emoção falha. Quando que a emoção falha? Para muita gente a emoção já falhou. Tem muita gente que começou na primeira semana falando que ia fazer um monte de coisa e agora já parou com tudo. Tem muita gente que está aí, nós estamos aí na segunda semana do mês de janeiro. Tem muita gente que já fez várias promessas. E essas promessas ficaram só nas palavras. Porque as nossas emoções, elas se alteram. E aquilo que eu projeto, aquilo que eu sonho, não pode ser emocional. Porque senão eu vou parar. A disciplina é o foco quando o coração se cansa. Porque o coração se cansa, o coração fica angustiado, o coração fica triste, o coração fica depressivo, o coração fica ali preocupado. O coração ele pode passar por diversas fases. Mas a disciplina é entender que nós não podemos ter algo em mente, um hábito, um objetivo, só quando o nosso coração está 100% saudável. Porque se nós tivermos o nosso coração motivado pelas circunstâncias, nós iremos parar.
E nós não podemos viver de momento. Nós não podemos viver de fases. Sabe, até as pessoas às vezes olham e falam assim: nossa, já parou? As pessoas olham e elas te observam e veem que você começa ali com todo o gás. Mas daqui a pouco parece que nada aconteceu e você já fala: ah, passou, pensei melhor. É uma matrícula na faculdade, é um relacionamento, é um cargo ali de voluntário. Você começa bem, mas quando vai ver, já perdeu constância e disciplina. Nós vamos ler aqui em Marcos 14. Olha só que lindo. Em Marcos 14, nós vamos viver ali o momento do Getsêmani. Ali no versículo 37 até o versículo 41. Nós vamos ver Jesus, ele está passando por um momento de extrema dor. Um momento delicado, um momento de angústia, um momento de preocupação. Jesus seria crucificado, ele já estava ali prestes a viver ali aquele momento doloroso. Jesus estava triste. E aí ele chama ali Pedro, Tiago e João e fala assim: olha, vocês vão ficar aqui e vocês vão orar. Orar e vigiar, amém? E aí eles, tá bom, combinado, mestre. Nós vamos ficar aqui e vamos orar e vigiar. E aí nós vamos ler aqui, no versículo 37. Voltando, achou-os dormindo. Você pode repetir essa palavra? 1, 2, 3. Só o dormindo. Achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Olha como ele chamou, Simão. Foi nem de Pedro, foi para dizer assim: tá voltando o velho homem. Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez fazendo o quê? Dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, ele olha para os discípulos dele e pede para eles fazerem o quê? Orarem e vigiarem. Mas na verdade eles dormem. São homens ali que prometeram fidelidade, que prometeram compromisso, que prometeram estar com Jesus até o fim. E naquele momento tão difícil, naquele momento de tanta dor, naquele momento de tanta angústia, os discípulos dormem. Imagine você passando por um momento de muita aflição, de muita dor, de muita angústia, e você ter alguém ali perto de você, alguém que você entende que está com você ali, que pode contar. Daqui a pouco você olha para a pessoa e ela está dormindo, até ronca, até ressona. Imagine o que Jesus sentiu. Jesus olhou assim: meu Deus, como assim? Eu vou morrer. Eu estou aqui no Getsêmani. Estou num estado caótico. E estou aqui com os meus discípulos, achando que eles vão orar e vigiar, me ajudar a enfrentar esse momento de dor. E eles estão dormindo, terceira vez. Não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Eles simplesmente dormiram.
aqueles discípulos, eles naquele momento, o que eles demonstraram? Eles tinham boas palavras, mas eles não tiveram postura. Tiveram boas palavras, eram pessoas que amavam Jesus e prometeram estar com Ele até o fim. Pessoas como eu e você, que prometeram estar com Jesus até o fim. Às vezes nós estamos no ambiente certo, com a pessoa certa, mas a indisciplina e a constância nos faz perder momentos preciosos. Como esse que estamos aqui agora. Você está aqui. Existe uma palavra profética sendo liberada sobre a tua vida. Nós estamos celebrando o mês de abril. E muitas vezes nós entramos num comodismo tão grande, que nós começamos a vir para os cultos, mas estar dormindo. Eu não estou falando de você fechar os olhos, não. Eu estou falando de você estar com o teu espírito dormindo. De você estar ali distraído. E não atento àquilo que o Senhor quer fazer. Porque se você não entender que depende de você, que é se você quiser, vai passar mais um ano, 2026, 2027, 2028, 2030, e você vai sempre se questionar. As mesmas coisas acontecendo, parece que nada muda, parece que as coisas não acontecem, e você se questionando ali, sabe? E você não consegue enxergar que as coisas vão mudar se você quiser. Quantos entendem isso? Diga amém. Preste atenção, a campanha dos 12 dias não muda a vida de ninguém. As palavras que estão sendo ministradas aqui vão mudar a sua vida. Se você absorver cada palavra, se você pegar cada uma dessas palavras que estão sendo ministradas nesse altar, se você receber cada palavra profética que está sendo liberada com autoridade, com poder, se você entender o que está acontecendo no mundo espiritual nesses 12 dias, aí sim, a sua vida vai ser transformada. Mas não se iluda de achar que simplesmente você vir aqui nesses 12 dias, porque tem gente que faz isso. Eu não vou na igreja o ano inteiro, mas aí eu já vou nos 12 dias que representa o ano. Aí já representa de janeiro a dezembro. Fechou. A pessoa tá show. Ela tá top. Ela já tá assim, ela já tá se sentindo assim protegida, blindadíssima. Estou blindadíssima, já fiz a campanha dos 12 dias, janeiro a dezembro, não preciso nem mais congregar. Fala aí no seu lugar, que triste. Que triste porque a sua motivação não pode ser uma campanha. A sua motivação precisa ser Cristo. E para nós vivermos vida com Deus, não dá para viver só 12 dias por ano. Vai precisar de constância, vai precisar de disciplina. Então, eu quero compartilhar com vocês o que nós precisamos ter para que essa disciplina venha fluir e vivermos algo novo. Tudo que tem fôlego deseja algo novo. Se você não está almejando, se você não está querendo crescer, se você não sonha, se você não tem projeto, se você não tem nada novo para acontecer na sua vida, de uma ou duas, ou você está para morrer mesmo, porque todo mundo que está vivo sonha e projeta. Amém? Quem não sonha, quem não projeta, ou está para morrer, ou nem sei a segunda opção. Só está para morrer mesmo. Porque não tem como. Todos nós temos que sonhar e projetar. Ainda que na impossibilidade, ainda que você pense assim, ah, será? Não será mesmo. Mas você cria, você projeta. Então, para vocês entenderem,
A indisciplina rouba de nós oportunidades divinas. Por quê? Olha só, vamos conjecturar comigo. Se fosse eu e você, e nós estivéssemos lá no Getsemane, olha só, você está presenciando um momento único, um momento histórico, o maior gesto de amor da humanidade estaria acontecendo ali naquele cenário. Aqueles 3 discípulos, eles tiveram a honra, o privilégio de presenciar esse momento. Mas o que eles fizeram? Dormiram. E é exatamente isso. A indisciplina rouba de nós oportunidades divinas. Oportunidades que não voltam mais. Esse contexto são momentos antes da crucificação. Jesus está ali numa agonia mortal. Jesus está ali, nós vamos ver em Lucas 22, 44. Que Jesus, ele estava ali tão preocupado, tão triste, vivendo um ápice ali de dor, de angústia, de sofrimento, que ele começa a suar, em Lucas 22, 44, sangue. A medicina chama essa condição de hematidrose, que é quando a pessoa está vivendo ali um momento de estresse tão profundo, que os capilares se rompem. Jesus está num sofrimento grande, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus estava muito preocupado, e Jesus só pede uma coisa para aqueles 3 discípulos. Jesus só fala assim, ora e vigia, só isso. Você só ora e vigia. Jesus, ele não pediu algo heróico para aqueles discípulos. Ele não falou assim, quando chegar aqui o soldado, se arregaça ele. Quando chegar alguém aqui, você vai para cima, mete a espada, acaba com a raça dele. Me defende aqui, faz alguma coisa, demonstra que você está comigo nessa situação. Jesus não fez nada disso. Jesus não pediu nada extraordinário, nada fora da possibilidade humana. Jesus só falou para eles, olha, eu só vou pedir uma coisa aqui para vocês 3. Vocês orem e vigiem. E eles dormiram. Quando você analisa esse texto, você entende que o verbo vigiar, ele está no grego, ele está no presente contínuo, o que significa constância. Fala aí no seu lugar novamente essa palavra, constância. Fala de novo com mais força, constância. Não, tá bem bagunçado, né? 1, 2, 3. Constância. Constância. Essa palavra vai mudar a sua vida. Não é a velocidade, mas é a constância. Não é como você chega mais rápido, mas é como você consegue permanecer por mais tempo. Não se preocupa com a velocidade. Se preocupa em permanecer. Como vamos dar algo grande para Deus se não temos dado nem a constância? Nem a constância. Você começa ali, daqui a pouco você já está reclamando. Nossa, muito culto. Muito culto. 12 dias, estou cansada demais. Muito culto. Assim não dá, gente, cansa. Aí, para trazer os alimentos do quilo do amor, muitos alimentos. Muitos alimentos, não tenho não. Tem, né? Não, dá não. Para ir todo dia tem que levar um alimento? Não vou mais. Aí começa, congrega ali na cela. Primeira situação, vixe, melhor deixar para lá.
Melhor desistir, já para logo no início, que aí nem sofre. Ainda fala isso. Melhor desistir no início, porque aí nem sofre. Aí começa um relacionamento, pessoa cheia de trauma, cheia de problema. Tá com a pessoa, não deu nem tempo de descobrir ainda se é bom e é ruim. Termina. Para evitar de ter o problema, termina. É verdade. É verdade ou não é? Então, olha só. Vigiar é manter-se alerta, preservar o foco, estar emocionalmente atento, ter foco espiritual, emocional e mental. Jesus, ele não ficou triste pelo cochilo daqueles discípulos, mas foi pela falta de importância que eles deram para ele naquele momento. Não foi porque eles dormiram, mas foi porque naquele momento de tanta dor, naquele momento de tanta angústia, naquele momento sublime, era algo divino. Mas a indisciplina deles, a falta de constância, os fizeram ali dormir. O que estava em jogo ali não era o cochilo, mas era uma oportunidade única e divina. Agora eu te faço uma pergunta. Qual que é o sono que tem feito você perder oportunidades? Aonde que você está adormecido e você tem perdido oportunidades? Qual que é a área da sua vida que está adormecida? É preciso que haja honestidade. É preciso que haja verdade. Em qual área você precisa ser sacudido? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Estamos perdendo oportunidades porque estamos dormindo. Paulo, Tiago e João perderam uma oportunidade divina por causa de uma disciplina humana. Pensamos ali que vai ser só mais um erro. Sabe quando você está acostumado a errar? Ah, não tem problema não, é só mais um errinho aqui. Quando passar esse, vai ser o último. Aí chega esse último. Aí você pede mais último. Aí depois do último, você pede o outro último. Resumindo, a sua vida é cíclica. Ela não tem fim. Você sempre começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar e volta para o mesmo lugar. E a sua vida começa a viver um looping. E aí, os anos passam, as pessoas mudam e as coisas não mudam. Será que o problema realmente é as pessoas? Será que realmente o problema é o ambiente? Ou será que o problema muitas vezes não somos nós? Quantos entendem isso? Diga amém. O sono não permitiu que eles estivessem ali de uma forma inteira, completa. Eles ficaram distraídos, sonolentos, com falta de atenção, e isso não os permitiu viver por inteiro. Tem uma frase de John Piper que diz assim: o maior perigo não é o pecado visível e escandaloso, mas o coração acomodado. Quantos de vocês que estão aqui que reconhecem a sua fragilidade maior? Levante a mão assim. Você sabe o seu problema. Todos nós temos um problema. Todos nós temos um espinho na carne. Todos, sem exceção. Você sabe com o que você tem que lutar todos os dias. E se você baixar a guarda, o diabo te
pega. Todos nós vamos ter algo para guerrear, algo para lutar, algo para vencer. E o nosso maior erro é achar que podemos relaxar. O nosso maior erro é falar assim: eu estou bem agora está tranquilo. Já estou top, já estou firme, agora já estou assim, show. O que acontece depois? Dá ruim. Dá ruim. Quando você relaxa, que você fala que não precisa mais lutar, guerrear contra aquela tua área de fragilidade, quando você menos espera, o que acontece? Você cai nela. Tem uma ginasta, a Laurinha, ela está numa fase que ela vê bastante vídeo de dança, ela gosta de ver vídeo de teatro, vídeo de um monte de coisa, de dança que ela gosta bastante, e ela estava vendo um vídeo de uma ginasta. E essa ginasta, ela falava assim: olha, quando eu vou me apresentar nas Olimpíadas, eu treino 36 horas por semana. E aí nós perguntando: mas quanto tempo a apresentação? 90 segundos. Sabe aquelas apresentações que é naquele negócio quadrado assim, aí a ginasta faz aquelas coisas bem fortes assim, cambalhotas gigantescas que eu nem me arrisco nem a tentar levantar a primeira perna. E ela faz lá todos aqueles movimentos, e aquilo dura 90 segundos. Só que ela treina a vida inteira dela, 36 horas por semana, para conseguir ter aquele desempenho. E aí na reportagem a repórter perguntava para ela assim: mas me explica, o que acontece? Você treina assim, você não fica cansada? Você não tem vontade de um dia não treinar? Você não tem vontade de um dia não fazer, de deixar para lá? Aí ela fala assim: sim, eu tenho vontade. Tem dias que eu não quero ir, que eu estou triste, que eu estou desanimada, que eu estou angustiada. Tem dia que eu estou cansada, tem dia que eu estou com dor, mas eu vou mesmo assim. Ela falou: eu vou mesmo assim, eu vou do jeito que eu tiver. Às vezes estou doente ali, mas eu vou porque eu sei que se eu faltar, vai ser prejuízo para mim mesmo. E ela deixa muito claro ali naquela reportagem, ela fala que todos os treinos dela são fundamentais, que numa somatória eles contribuem para que ela tenha um bom desempenho durante aqueles 90 segundos. Imagine a vida inteira, 36 horas por semana, para um desempenho de 90 segundos. Quando a crise chegar, você só vai saber o que fazer se você tiver uma vida de treino. Sabe? Quantos aqui hoje já oraram? Seja muito verdadeiro. Não vale aqui na igreja, tá? Que aqui na igreja todo mundo já orou. Aqui você ora até demais. Quem aqui já orou sem ser na igreja hoje? Levanta a mão. Bastante gente. Existem algumas coisas que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida com mais facilidade. Existem algumas coisas que vão nos ajudar a vencer as batalhas do dia a dia. E a oração matinal é uma dessas coisas. Quando você acorda de manhã ali, você fala: Senhor, eu não sei como vai ser o meu dia, mas o Senhor sabe. Direciona, Senhor, os meus caminhos, as pessoas que eu vou conhecer, as pessoas que vão estar no meu caminho. Me ajuda, Espírito Santo. Quantos aqui
já fizeram pelo menos 2 períodos de jejum no ano passado? Levante a mão. Glória a Deus. 2 períodos, hein? 2 períodos é pouco. Então, glória a Deus por isso. A vida, ela exige preparação anterior para não perder oportunidades depois. Segundo, boas intenções não cumprem promessas. Disciplina, sim. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: de boas intenções, o mundo está cheio. Mas boas intenções não conseguem nos garantir a promessa. Se você fica ali só nas boas intenções, Marcos 14:38, nesse mesmo trecho que nós lemos, na parte B, diz assim que o espírito está pronto, mas a carne, o que ela é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, isso quer dizer que a nossa carne, ela é vulnerável. Não dá para confiar nela. Isso quer dizer que, se nós estivermos ali na carne, nós seremos distraídos. Se você estiver ali preocupado só em satisfazer a tua carne, não vai dar certo. Porque se você estiver ali na carne, você será incapaz de sustentar o esforço por muito tempo. Jesus, quando ele olha ali para Pedro, Jesus não estava dizendo que Pedro não tinha vontade de estar ali, não tinha amor, não tinha respeito. Ele até tinha uma boa intenção, ele estava ali. Ele estava ali com ele no Getsemane. Só estavam os 3. Mas não era o suficiente só estar ali. Não era o suficiente. Aquele momento exigia um comportamento diferente. Naquele momento, os discípulos precisavam de uma outra atitude. Porque promessa não é intenção. Promessa tem a ver com constância e disciplina. Diga aí de novo no seu lugar: constância. Intenção tem energia e disciplina tem estrutura. É terrível você chegar em mais um final de ano. Imagine, quantos acabaram o ano que passou frustrados? Levante a mão assim. Quantos acabaram o ano sem conseguir realizar todos os seus projetos? Levante a mão. Nós temos o prospecto. Nós iniciamos o ano, preenchemos aquele prospecto. Vida familiar, vida espiritual, vida profissional. Você preenche aquele prospecto. Muitos falaram que muitas coisas aconteceram. Outros falaram que nem todas as coisas aconteceram. Você cria ali um roteiro para você durante aquele ano. Mas se você só escrever esse prospecto, se você não entender que você precisa motivar para que essas coisas de fato venham a acontecer na sua vida, vai ser mais um papel, mais uma caneta e mais um prospecto. As coisas não vão mudar se você não quiser. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: você precisa querer. Fala para ele de novo: você precisa querer. Porque não são as nossas metas que vão nos mudar,
mas são as nossas escolhas, é a nossa mente, é a constância, é a disciplina que você coloca nisso. Pedro tinha amor suficiente, olha só, para morrer por Jesus. Pedro fala para Jesus assim: Jesus, eu vou contigo até o fim. Mas ele não teve disciplina para ficar 1 hora acordado. Pedro falou que ia até a morte por Jesus. Mas como que vai até a morte por Jesus se não consegue ficar nem 1 hora acordado? Por ele? Terceiro e último, já estamos encerrando. A falta de disciplina te leva à queda. No versículo 40 e 41, Jesus pergunta pela última vez. Ele olha e diz assim: vocês ainda dormem e ainda descansam? Jesus fala assim: basta. O que Jesus quer dizer quando ele diz assim, basta? Ele está dizendo assim: vocês estão me tirando. A terceira vez, eu pergunto para vocês as mesmas perguntas, fiz a mesma oração, e vocês me respondem que estão dormindo e descansando? Jesus fala assim: chega, basta. Jesus, ele fica ali entristecido. Ele fala: quer saber? Não vou mais insistir. Se eles querem dormir, então dorme aí, ronca. Jesus para de querer ficar mexendo ali naquela mesma coisa. Porque a queda, nós vamos ver mais à frente, quando Pedro nega Jesus. Nós vamos ver que ali, quando Pedro nega Jesus, a queda de Pedro não começou naquela negação. Começou quando ele estava ali no Getsêmani e ele dorme. Sabe, os seus problemas, sabe quando você cai ali muitas vezes na prostituição? Sabe quando você cai muitas vezes ali na droga, no álcool? A sua queda não começa nesse dia. A sua queda começa quando dias atrás você estava dormindo. Você estava dormindo, você estava sonolento, estava distraído. Jesus ficou sem entender que sono era aquele. E aí você precede ali uma queda, você cai. Porque a falta de disciplina, ela vai te levar a cair. E se nós não estivermos atentos, nós vamos viver anos e anos num looping, em uma vida cíclica. Sem mudança, sem transformação. Porque eu só vou ter tudo novo se eu quiser. Pedro negou Jesus na prisão, na pressão. Mas a queda começou quando ele dormiu no Getsêmani. Você cai porque primeiro você dormiu. A indisciplina de hoje é a queda de amanhã. E aí nós vamos ver no versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Todos quem? Esses 3 discípulos. Eles o abandonaram e fugiram. Talvez você está aqui nessa noite, no mês de abril. Talvez você está aqui com sonhos, projetos, ou talvez sem sonhos e sem projetos.
Talvez para você é mais um ano, ou talvez você iniciou o ano dizendo que seria o ano. Mas o que vai fazer você viver o melhor ano da sua vida, o que vai fazer você viver o ano do avanço, o que vai fazer você viver o ano profético, o que vai fazer você ter as conquistas que você almeja, realizar os sonhos que você pensa em realizar, o que vai fazer de fato você viver uma transformação, viver ali algo novo na sua vida, não são os ambientes, não são as palavras motivacionais que você ouve, mas são as suas atitudes, a maneira como você se comporta, a maneira como você entende que precisa agir daqui para frente. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, por favor. Você precisa iniciar esse ano com constância. Precisa iniciar esse ano com disciplina. E precisa ser honesto com você mesmo. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de comunhão, se você não tiver uma vida de louvor, de intercessão, se você não tiver uma vida de posicionamento, se você não tiver uma vida de entrega, se você não tiver uma vida de alguém que decidiu viver de verdade com Jesus, abandonando o pecado, as velhas práticas, aquilo que te afastou nos anos anteriores, aquelas coisas que te aprisionam, os seus pecados de estimação, aquelas mágoas, aqueles sentimentos que te acorrentam em um passado obscuro. Se você não decidir de uma vez por todas ser livre, se você não decidir de uma vez por todas se liberar no mundo espiritual, vai ser só mais um ano. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Você sabe o que você precisa fazer para mudar o teu cenário nesse ano de 2026? Quais são as pessoas que você precisa retirar do seu caminho? O que você precisa abolir da sua vida? Você sabe quais são as escolhas que você precisa fazer? Por isso você vai passar nesse corredor, pega o seu prospecto, e você não vai passar de qualquer jeito. Você vai passar nesse corredor com fé, declarando que este ano será diferente. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Você vai passar no corredor de forma ousada,